Hoje você vai ouvir 3 histórias. Todas aconteceram no mesmo lugar. Uma casa onde abrir uma porta foi um erro fatal. Um poço que sussurra nomes à noite. E uma escola onde as fitas nunca param de gravar. Isso não é lenda, é Miradol. E ela está esperando por você. História 1. O quarto lacrado da casa. No 43. Nem toda casa vazia está sozinha. Essa estava esperando alguém abrir a porta. Durante anos, a casa número 43 da rua Inácio Costa ficou vazia. Não por falta de interessados, mas porque todo mundo que tentava morar lá ouvia os mesmos avisos dos antigos moradores do bairro. Essa casa não quer ser aberta. A fachada era comum, mas as janelas estavam sempre embaçadas, mesmo nos dias secos. As luzes da frente piscavam à noite, mesmo sem energia, e o portão nunca enferrujava, como se alguém cuidasse dali. Lucas, um restaurador recém-chegado à cidade, não acreditava nessas histórias. Achava que eram exageros de gente do interior, superstição barata. Por isso, quando ofereceram a ele a reforma interna da casa número 43, ele aceitou sem pensar 2 vezes. O valor era ótimo e a dona da propriedade parecia apressada em vendê-la. Primeiro dia, tudo parecia normal, até que Lucas chegou ao fundo da casa. Ali, encontrou um quarto com a porta completamente lacrada, com tábuas por dentro, como se alguém tivesse tentado impedir a saída e não a entrada. Mesmo achando estranho, ele decidiu remover as tábuas. À medida que puxava os pregos e soltava as madeiras, sentia um frio vindo de dentro do quarto. O cheiro era de ferrugem, mofo e algo que ele não conseguia identificar, mas que trazia ânsia de vômito. Dentro do quarto havia apenas 3 coisas: uma cadeira de madeira virada para o canto, um espelho antigo e rachado no canto oposto, e no chão, uma fita cassete. A fita estava marcada com uma palavra escrita à mão: Volta. Lucas levou o objeto para casa e, curioso, arrumou um toca-fitas antigo para ouvir. No início, só ruído, mas com o volume no máximo, uma voz começou a sussurrar nomes. Lucas reconheceu um deles, depois outro, e então ouviu o próprio nome 3 vezes. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar. A cadeira da cozinha mudava de lugar sozinha. A TV ligava às 3h43 com um som de chiado. E toda noite, quando Lucas fechava os olhos, sonhava com alguém sentado na cadeira do quarto lacrado, olhando para o canto, murmurando seu nome. Uma noite, acordou com arranhões nas costas e escritos no espelho do banheiro, com a mesma letra da fita dizendo: Você abriu, agora não pode sair. Assustado, tentou abandonar o projeto, mas todas as noites o som da fita começava a tocar sozinho. Ele tentou destruí-la, mas ao queimar a fita, a casa número 43 apareceu no reflexo da janela, mesmo ele estando do outro lado da cidade. Na última filmagem encontrada no celular de Lucas, ele grava a si mesmo. Cabelos despenteados, olhos fundos, pele pálida. Atrás dele, o espelho. Ele diz: Eu não devia ter entrado. Ela está aqui agora, e ela não quer que eu vá embora. Depois disso, silêncio e um último som na gravação. A fita, rebobinando sozinha. Lucas nunca mais foi visto, mas uma nova fita apareceu jogada na porta da casa número 43. Nela, um novo nome escrito à mão. E o quarto, lacrado de novo. Por dentro, História 2, A Voz do Poço. A próxima história começa com um chamado que veio do fundo da terra. No interior da cidade de Miradol, existe um pedaço de terra esquecido, onde nenhuma árvore cresce e nenhum animal se aproxima. Lá, escondido entre mato alto e cercas quebradas, está o que restou da antiga fazenda Duarte,
E no centro dela, o que muitos chamam de Poço do Sussurro, a história sempre foi tratada como lenda. Diziam que o poço era amaldiçoado, que, durante a seca, era possível ouvir vozes humanas vindas lá de dentro. Beatriz, estudante de antropologia urbana, ouviu falar dessa história em uma conversa com uma senhora no mercado. Ela se interessou não por medo, mas por curiosidade. Decidiu documentar tudo: entrevistas, imagens do lugar, arquivos antigos. Queria fazer um curta sobre lendas brasileiras. Ao chegar à fazenda, encontrou ruínas silenciosas, com a vegetação engolindo o que restava das paredes. Mas o poço estava lá, intacto, como se nunca tivesse sido tocado pelo tempo. Ela desceu da moto, ligou a câmera e se aproximou. Não havia água. A escuridão parecia infinita. Beatriz jogou uma pedra, esperando ouvir o som do impacto. Mas o som nunca veio. Achando que era ilusão acústica, ela se inclinou para tirar uma foto. Nesse momento, uma risada abafada veio do fundo, baixa, arrastada. Não como uma pessoa, mas como algo imitando uma. Ela se afastou, tremendo. Riu nervosa, achando que era o vento ou sua mente pregando peças. Mas quando revisou a gravação do áudio, percebeu, não estava sozinha. Havia duas vozes. Uma pedia ajuda, a outra dizia: ela está aqui, agora falta só mais um. Naquela noite, Beatriz começou a ouvir batidas na porta do quarto. Sempre 3 toques, sempre às 2h17. No segundo dia, sonhou que estava presa no fundo do poço, com alguém segurando seu tornozelo. Acordou gritando, com a sensação de mãos frias em sua pele. As marcas estavam lá, dedos finos e fundos demais para serem humanos. Ela tentou voltar para a cidade, mas a moto estava sem chave, e o caminho de volta não levava mais ao asfalto. Ela gravou um vídeo dizendo: se alguém encontrar isso, não vá ao poço. Ele fala, mas não é com você, é com algo lá embaixo. Esse foi seu último contato. O celular foi encontrado a poucos metros do poço, ainda gravando. No vídeo, pode-se ver Beatriz olhando para a lente, em silêncio. E atrás dela, um vulto branco surgindo do mato, sem rosto, sem pés, flutuando. Dias depois, moradores da vila relataram algo novo. Durante a noite, ouviam choros vindos do poço. Mas agora, era uma voz de mulher. História 3. Os arquivos perdidos da escola São Telmo. A última história começa com uma fita que nunca deveria ter sido assistida. No coração da cidade de Miradol, há uma escola abandonada que ninguém ousa se aproximar depois do pôr do sol. O nome ainda está na fachada: Escola Municipal São Telmo. Desativada há 20 anos após uma tragédia nunca explicada, ela carrega o peso de um silêncio que parece respirar. Em 2004, 7 alunos desapareceram dentro daquela escola durante um sábado letivo. Câmeras de segurança pararam de funcionar às 13h47. Os registros foram selados e os pais pagos para o silêncio. Mas algumas verdades não aceitam ser enterradas. Daniel, um explorador urbano, viajou para Miradol após receber um e-mail anônimo, sem remetente, apenas um link de mapa e uma frase: eles ainda estão esperando na sala 7. Equipado com uma GoPro, lanterna e microfone de lapela, Daniel entrou no prédio pela lateral, onde o muro havia desabado. Logo de cara, encontrou as salas destruídas, quadros negros riscados com frases confusas e bilhetes espalhados no chão. Mas uma coisa chamou sua atenção: os calendários ainda marcavam o mesmo dia, 10 de abril de 2004. O ar dentro da escola era pesado. Cada passo ecoava como se alguém estivesse imitando seu ritmo. Daniel chegou até o corredor principal. Lá, todas as portas estavam abertas, menos uma. Sala 7.
Na maçaneta estava amarrada uma fita vermelha. Ao abrir, encontrou uma sala praticamente intacta, mesas no lugar, quadro limpo e no centro, uma TV antiga com uma fita VHS já inserida. Ele ligou o equipamento. A gravação mostrava uma reunião dos 7 alunos, rindo, falando sobre um jogo de invocação. No canto da imagem, uma figura encapuzada observava, mas nenhum deles reagia à presença. Aos poucos, as risadas sumiam, a luz piscava e um por um, os alunos olhavam para a câmera, até restar apenas a imagem estática de um dos garotos parado, olhando diretamente para Daniel como se o reconhecesse. A fita travou e então a TV desligou, mas o som da fita continuava. Vinha de algum lugar, atrás dele. Daniel girou a câmera. Nada. Mas seu microfone começou a captar vozes, sussurros, frases confusas, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Ele tentou sair, mas o corredor parecia mais longo. As paredes vibravam. A luz da lanterna começou a piscar e nas paredes surgiram marcas de mãos, pequenas, infantis e ensanguentadas. Na última filmagem, ele está correndo. Entra na sala dos arquivos. Lá, encontra fichas escolares queimadas, todas com fotos dos alunos desaparecidos. No verso de cada ficha, uma frase escrita à mão. Eles ainda estão aqui, só faltava você. A câmera cai no chão, o som se apaga e, por fim, a fita rebobina sozinha. Dias depois, a polícia foi chamada por moradores que ouviram gritos vindo do interior da escola. Encontraram a câmera de Daniel, ainda gravando, mas o conteúdo da fita era diferente. Agora, mostrava imagens da casa de Daniel. Ele dormindo, ele comendo, ele sozinho. E no canto de todas as cenas, a mesma figura encapuzada, parada, observando. Daniel nunca mais foi encontrado, mas novas gravações começaram a circular na internet, com pessoas dizendo ter sonhado com a Sala 7, mesmo sem nunca ter ouvido falar da Escola São Telmo. Se você conseguiu assistir até o fim, deixe seu like e se inscreva. Isso ajuda a manter essas histórias vivas, mesmo que elas não devessem ser contadas. E se ouviu algo estranho enquanto assistia, comenta aqui embaixo. Talvez você não tenha assistido sozinho.